No vídeo de hoje eu quero falar sobre as possibilidades de preço para o Bitcoin em 2030. Desenhar alguns cenários aqui com vocês, mostrar alguns gráficos, algumas informações, alguns dados e fazendo, é claro, o disclaimer de que isso não é uma dica de investimentos, mas a gente gosta aqui de analisar algumas informações, cenário macroeconômico e dados para tentar gerar alguns cenários para o preço do Bitcoin, no caso do vídeo de hoje, até 2030. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que temos uma parceria com a BIPA. Você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A BIPA é uma exchange bem fácil de utilizar, eles têm cartão cashback em Bitcoin e todas as informações aqui então da nossa parceria estão na descrição do vídeo, onde vocês têm o link ali. Então se vocês tiverem interesse, deem uma olhada. Bom, então contextualizando, né, o preço do Bitcoin está próximo ali dos $120 mil, rompeu recentemente a máxima histórica e está em uma tendência de alta a princípio. A gente teve uma alta em 2013, depois 2017, 4 anos depois 2021 e 4 anos depois 2025 estamos tendo uma alta. E esse ciclo, inclusive, pode não mais continuar acontecendo porque a gente tem uma adoção institucional cada vez mais forte aí no Bitcoin. Dentre os 10 maiores detentores, temos grandes ETFs, temos Bitcoin Treasury Companies, governos aí, como o governo dos Estados Unidos e da China, temos o ETF da BlackRock aí despontando como o mais rápido da história, acumular $70 bilhões. Então temos uma adoção institucional cada vez mais forte. Ao mesmo tempo, também temos planos de aposentadoria liberados aí para investimento em cripto, em Bitcoin, né? E ao mesmo tempo a gente tem as moedas fiduciárias colapsando com mais de $36 trilhões de dívida nos Estados Unidos, mas o problema da dívida é um problema global. Então, as pessoas estão cada vez mais buscando alternativas e o Bitcoin e o ouro aqui seguem como talvez as principais alternativas ao sistema fiduciário que está fadado ao fracasso. O dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e o real já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde 1994. Então, as moedas fiduciárias estão colapsando. A questão não é se, mas quando, e o cenário ele vai piorando de tempos em tempos. Então, em 1971, a gente teve o final do acordo de Bretton Woods, final da paridade dólar com ouro, a dívida começou a explodir, inflação também, quantidade de dólares em circulação também, déficit federal também. E agora, em 2008, tivemos programas de quantitative easing com expansão da base monetária ainda cada vez maior e manipulação da taxa de juros cada vez mais evidente. Então a gente tem o dinheiro fiduciário colapsando em alguns países de forma mais rápida, em outros países de forma mais lenta, mas o fato é que a moeda fiduciária é insustentável. O preço do Bitcoin então está próximo dos 117, 120 mil dólares, recentemente chegou na máxima histórica e em reais aqui próximo dos 600 e poucos mil reais. Então esse é o cenário para o preço atual do Bitcoin e o cenário macroeconômico, certo? Então temos uma corrida para o que pode ser o novo ouro digital. Em relação aos maiores ativos do mundo, aqui vamos dar uma olhada, vamos atualizar o Asset Market Cap. Então temos em primeiro lugar o mercado imobiliário, real estate, depois petróleo, Chinese Yuan, né, a moeda da China, ouro, Estados Unidos, euro, por aí vai. Vamos ver, o Bitcoin está em 18º lugar com 2,3 trilhões de market cap aí, dentre os maiores ativos do mundo aqui, o que é bem importante ressaltar. Então estamos tendo essa corrida para o Bitcoin, para o ouro digital, e a pergunta é, qual que pode ser o patamar de preço para o Bitcoin em 2030? Para responder essa pergunta, então, nós utilizamos a versão mais atual do ChatGPT, uma inteligência artificial, então, para tentar projetar alguns cenários. A gente não tem como prever o futuro, mas eu acho interessante esse exercício aqui para entender o que pode estar acontecendo no mundo até 2030. Certos políticos e burocratas falam em Agenda 2030, então aqui a gente vai falar sobre a Agenda 2030 bitcoinheira, que é sobre o preço do Bitcoin aí, neste cenário. Bom, então a projeção inclui o preço do Bitcoin em dólar, em reais até 2030, levando em consideração tanto a possível valorização do ativo do Bitcoin em relação ao dólar, quanto a desvalorização do real frente ao dólar. Isso é importante porque o real também se desvaloriza em relação ao dólar. Então, historicamente, aí, desde 1994, plano real, paridade 1 para 1. Desde então, o real veio se desvalorizando em relação ao dólar, certo? O dólar é uma moeda mais forte, os Estados Unidos é uma economia mais envolvida do que o Brasil, mercado mais livre.
um país mais envolvido, então o dólar vem se valorizando ao longo do tempo em relação ao real. Então a gente vai levar em consideração as duas coisas, certo? Tanto o movimento do Bitcoin em relação ao dólar, quanto o movimento do real em relação ao dólar também. Então, premissas da análise, preço atual em torno de 120 mil dólares, a gente colocou aqui, e o que daria 652 mil reais. Oferta máxima 21 milhões de unidades, lembrando que muitas pessoas vão perder Bitcoin, e por aí vai, esquecer a senha, falecer, e por aí vai. Taxa de câmbio, então, em torno de 5,43, que é mais ou menos o patamar atual. Desvalorização histórica do real, média de 3 a 5% ao ano frente ao dólar, mas em crise pode ser muito mais. E temos então um cenário conservador, aqui temos uma tartaruga, o moderado e o acelerado. Começando então pelo cenário conservador, que envolve uma adoção gradual, juros altos nos Estados Unidos e crescimento lento. Então, para 2026, o preço estimado aqui, segundo essa projeção do ChatGPT, que leva em consideração o nosso histórico, a nossa conversa e tudo mais, né? Mas eles colocam então uma projeção para 150 mil dólares, ou 900 mil reais, né? Considerando um câmbio em 6. Em 2028, então, 200 mil dólares, ou 1,4 milhão de reais, com câmbio em 7. Interessante aqui a projeção tanto do dólar quanto do Bitcoin, certo? 200 mil dólares não parece ser um patamar muito distante, mas 1,4 milhões de reais aí já parece ser bastante coisa. 2030, então, 250 mil dólares e 2 milhões de reais com câmbio de 8. Eu acho até factível, certo? Em 5 anos, passar o câmbio de 5 e alguma coisa para 8, é possível, espero que isso não aconteça, porque isso pode denotar um cenário aí de piora no real, mas se a gente pegar, por exemplo, de 2017 até agora, a gente teve uma valorização de 200% aí no dólar, né? Então, o dólar passou de 1,70 para 5,40, então, enfim, não duvido que isso possa acontecer, né? O dólar chegando a 8 e o Bitcoin chegando a 250 mil reais realmente é um cenário bastante conservador. Então, em 2030, um Bitcoin valeria em torno de 2 milhões de reais. Cenário moderado aqui, adoção mais forte, ETFs e empresas acumulando, talvez o mais provável deles, no meu chute. Lembrando, não temos bola de cristal, não é uma dica de investimentos, mas talvez seja o cenário moderado seja mais provável. Vamos dar uma olhada aqui. Então, 200 mil dólares por Bitcoin em 2026, 1,3 milhão de dólares com câmbio já em 6,5. Aqui eu acho que talvez ele tenha acelerado um pouco demais o câmbio no curto prazo, ou não, né? Porque a gente pode estar indo num rumo meio Venezuela, então espero que isso não aconteça, mas não acharia impossível. Espero que a gente siga num caminho mais estilo Argentina, por exemplo, que teve uma valorização de mais de 100% na sua bolsa aí desde que o Milei foi eleito, basicamente, certo? Com várias consequências também econômicas positivas, né? Mas, bom, dito isso, então, antes disso, mostrar rapidamente umas notícias aqui da Argentina. Então, por exemplo, a Argentina deve crescer mais que o dobro do Brasil em 2025, segundo o FMI, certo? E também aqui, notícia do Poder 360, mais de 4 milhões de argentinos deixam a situação de pobreza. Aí essa notícia foi de março de 2025. Então quando a gente fala a valorização da bolsa aqui, 100% de valorização em dólar, isso tem uma consequência real, são pessoas reais saindo da pobreza, então isso é muito relevante. Eu espero que o Brasil siga para uma direção de liberdade econômica, de maior liberdade, menos censura e mais facilidade de fazer negócios, uma melhora na economia e por aí vai, que é um caminho mais Argentina hoje, né, pós-Milei, e menos Venezuela, por óbvio, né, a situação lá é crítica. Mas, enfim, seguindo aqui, né, porque aqui a gente coloca o padrão, né, o cenário base de valorização do dólar em relação ao real. Então, seguindo com o cenário moderado, então, em 2030 aqui, 600 mil dólares por Bitcoin, com 5,4 milhões de reais para o Bitcoin, caramba, com câmbio 9. Não acho impossível também para 2030. Lembrando que o real aí, nos últimos 10 anos, então, 10 anos nada, nos últimos 5 anos, né, de 2010 até agora, ele se valorizou mais de, vamos ver, novamente, em torno de 200%, é isso? Em torno de 200%. Então, isso já aconteceu aqui, não seria impossível acontecer novamente, certo? Nos próximos 5 anos, aí estamos em 2025. Então, nesse cenário, em 2030, um Bitcoin poderia valer em torno de 5 milhões de reais. Cenário acelerado, então, crise fiduciária global, hiperinflação e emergentes, corrida ao Bitcoin, que também, diga-se de passagem, não é um cenário muito distante da realidade.
300 mil dólares em 2026, câmbio a 7, 2,1 milhão de reais aqui. Acho que o câmbio pode estar muito esticado, mas depende, porque realmente, como a gente falou, né, se a gente seguir um caminho Venezuela, 7 aí pode ser um patamar até otimista para o Brasil. Enfim. 2028, 700 mil dólares por Bitcoin, 6,3 milhão de reais, 6,3 milhões, aliás, de reais, né, com câmbio a 9. 2030, então, finalmente, 1 milhão de dólares por Bitcoin, em torno de 12 milhões de reais por Bitcoin, com câmbio a 12. Lembrando que a gente pode ter um mix entre esses cenários, o dólar se valorizando menos, mas o Bitcoin se valorizando mais e por aí vai. Então, em 2030, no cenário acelerado, o Bitcoin poderia chegar entre 10 a 12 milhões de reais. Eu não acho difícil chegar em 1 milhão de dólares até 2030, o preço do Bitcoin. Mas 12 milhões de reais, putz, seria muito dinheiro, né? Enfim, muitas pessoas iriam ficar muito ricas se isso acontecesse. Então, resumindo aqui de forma visual, cenário conservador, então, em torno de 2 milhões de reais por Bitcoin em 2030, cenário moderado em torno de 5 milhões de reais por Bitcoin em 2030 e cenário acelerado entre 10 e 12 milhões por Bitcoin de reais, né? Tudo aqui em reais, até 2030. Em todos os cenários, a desvalorização do real aumenta muito o preço do Bitcoin em reais, mesmo se o Bitcoin andar devagar, aí, entre aspas, em dólar, só o câmbio pode fazer o valor disparar mais em reais. Lembrando que aqui, por exemplo, quando a gente dá uma olhada no histórico do Bitcoin, o preço do Bitcoin já se valorizou aí, vamos ver até onde vai esse gráfico, de maio de 2016 até agora, ou seja, nos últimos 10 anos, em torno de 25.000% de valorização em dólar, né? Nos últimos 5 anos, então, quase 1.000% de valorização em dólar. Então, é realmente uma valorização brutal. Em reais aqui, nos últimos 5 anos, 866% de valorização em dólar. Então, olha só, até nos últimos 5 anos, o Bitcoin se valorizou mais em dólar do que em reais, né? O dólar, na verdade, ele flutua, certo? Então, a gente viu durante um bom tempo aí, claro, a gente teve aqui o problema em 2020, o dólar se valorizou, mas desde então ele se manteve mais ou menos constante, com exceção de janeiro aí, de 2015, final de 2016, que o dólar passou de 6. Hoje em dia a gente tem aí uma Selic alta, então uma taxa de juros alta no Brasil, né? Pelo menos nominalmente, porque quando a gente olha a expansão da base monetária já não fica tão alta assim. E a gente tem talvez algumas pessoas precificando uma melhora política já em 2026. Eu não sei se eu acho isso tão provável assim. Espero que as pessoas estejam certas, que a gente veja uma melhora assim no Brasil, algo parecido com o que aconteceu na Argentina, por exemplo, mas ainda não é muito certo. E, bom, esses são os cenários. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que esses cenários aqui fazem sentido? São cenários plausíveis aí para o preço do Bitcoin? Eu acho que principalmente em dólar aqui me parece um pouco mais previsível. 250 mil dólares por Bitcoin até 2030, se eu tivesse que chutar, eu diria que é pouco. 600 mil dólares, eu diria que também existe uma grande possibilidade de passar ainda desse preço. Lembrando, não é uma dica de investimento, não temos bola de cristal. 1 milhão de dólares em 2030 eu acho que é um bom patamar de preço. Lembrando, chute aqui, né? Claro, temos alguns indicadores, temos aqui a análise do Mayer Multiple, da volatilidade caindo. Se a gente analisar linhas de tendência aqui com Bitcoin Rainbow Chart, a gente pode observar algumas linhas de tendência superiores aí, o que podem corroborar com essa tese. Também Bitcoin Long Term Power Law também, e outras análises que a gente já mostrou aqui no canal. Então, por alguns motivos, acreditar aí que a gente pode ver novas altas de preço ainda neste ciclo, e chegando aí próximo do 1 milhão, parece ser algo condizente com o que a gente tem de linhas de tendência aí, pelo menos considerando o passado, certo? E aqui, levando em consideração reais, é realmente brutal aqui, porque realmente, mesmo o cenário mais conservador aqui já passa de alguns milhões de reais por Bitcoin em 2030, o que não é o que não é improvável, né? Então, realmente, a situação no Brasil aqui é complicado. Antes de fechar o vídeo, só para vocês terem uma noção aí do problema de dolarizar os ativos, se a gente pegar o Ibovespa dolarizado, quem comprou desde 2010 segurou até hoje, perdeu dinheiro, né? Então, tomem cuidado, porque às vezes a gente acha, pô, mas será que vai se valorizar tanto? Pô, a questão é que as moedas fiduciárias, elas estão colapsando, como a gente falou, né? Só que o real está colapsando mais rápido, porque a economia do Brasil ali é mais fraca do que a economia
americana, por exemplo, né? Então, quando a gente fala do problema das moedas fiduciárias nos Estados Unidos e em outros países mais envolvidos, o problema é ainda maior no Brasil. Então, quando a gente corrige aí a nossa rentabilidade para o dólar, a gente vê que a coisa está feia mesmo. Então, eu particularmente não acho tão eu acho possível esses cenários de alguns milhões de reais por Bitcoin aí até 2030. É claro que tem um range grande aqui, mas eu acho realmente possível. Eu quero saber a sua opinião. Será que essas projeções são muito distantes da realidade, ou será que realmente é um cenário que faz sentido? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever no canal, clicar no hype, tudo isso ajuda muito aí na divulgação do vídeo para que mais pessoas estejam preparadas aí, porque no futuro, se elas quiserem comprar o Bitcoin no futuro, o preço pode estar muito mais alto aí. Lembrando, a gente pode ter cenários como colapsos econômicos aí, né? A dívida global dos Estados Unidos já passa de 36 trilhões de dólares e como a gente viu recentemente, quando a gente tem aí uma correção, principalmente nos Estados Unidos, sistema econômico global, a gente vê uma correção de preço no Bitcoin, como vocês podem ver neste gráfico aqui. Então, temos esse cenário também, uma bomba relógio aí da dívida e de todo o cenário global aí econômico, que pode gerar uma correção de preço em vários ativos, inclusive no Bitcoin. Mas tirando esse cenário um pouco mais apocalíptico, catastrófico, né? Eu acho sim esse desenho de grandes players correndo para o Bitcoin, aí, ETFs, BlackRock e países aí correndo para o Bitcoin, formando um preço bem alto no futuro. Eu acho que o cenário é provável. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Grande abraço.